Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente a teu encontro, mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E ao meu empregado faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esse episódio que nós acabamos de ouvir no Evangelho, ele nos aponta um dos encontros raros que Jesus fez, tanto que Jesus ficou tão tocado pela fé deste oficial ou centurião, que a reação de Jesus ao ouvir sobre o pedido daquele homem, foi colocar-se imediatamente a caminho com aquelas pessoas para ir ao encontro daquele empregado deste oficial que estava à beira da morte. E depois, no final do Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus faz um dos elogios mais fortes que nós encontramos na Sagrada Escritura. Nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Justamente porque Jesus, conhecedor do coração humano, percebeu a autenticidade no coração daquele oficial. E olha que não era um homem de igreja, não era um homem de igreja. Aquele homem era pagão, um homem que era pagão, mas tinha no coração as sementes que nós chamamos as sementes do Verbo, as sementes de Deus, que são plantadas no coração de qualquer ser humano, independentemente qual religião ele tenha. A semente de Deus que está plantada no coração humano, e aquele homem a fez germinar. Ele tinha uma sensibilidade humana, tinha consciência do limite e da dor do seu empregado, e depois ele confiou em Jesus. Então nós vemos aqui coisas muito preciosas, muito preciosas. Um homem que construiu uma casa para Deus, vocês ouviram no Evangelho dizendo? O povo reconheceu, ele construiu inclusive uma sinagoga para nós. Foi um homem que construiu uma casa para Deus, mas tinha uma consciência de que Deus não podia entrar na casa do coração dele, dizendo para Jesus: não, fique à distância, fale só uma palavra e meu empregado vai ficar curado. Percebam
a sensibilidade desse homem, repito, não era um homem de Deus, não era uma pessoa religiosa, mas era uma pessoa que se abriu, mas numa intensidade, à graça de Deus, e nós vimos a graça do milagre. Porque aquele empregado que no início do Evangelho começa dizendo estava à beira da morte, caminhando para o seu fim, o final do Evangelho diz agora ele se encontra em perfeita saúde. Então nós vemos o que aconteceu. E interessante que em Lucas, esse é o único milagre que é feito à distância, com a ausência de Jesus. Em Lucas é o milagre feito na ausência de Jesus, ausência física. Foi a fé na palavra de Jesus. Nós estamos nesse mês de setembro, na Igreja do Brasil, nos voltando ainda mais para a palavra de Deus, justamente para despertar nos nossos corações a fé na palavra de Deus. Confiarmos inteiramente na palavra do Senhor. E aqui nós vemos a honradez da palavra. Como é belo quando nós podemos confiar na palavra de alguém, não é? Como é bom quando nós encontramos uma pessoa que honra a sua palavra, que honra aquilo que diz, que honra aquilo que promete, aquilo que fala. Tem uma força muito grande, porque o ser humano traz no seu caráter, na sua honradez, a questão da palavra, honrar a palavra. E o Evangelho, você percebeu, ele foi todo permeado na realidade da honra à palavra, na fé na palavra. Vejam, o oficial, ele confia no que dizem sobre Jesus. O oficial confia no testemunho, na palavra das pessoas a respeito de Jesus. Ele ouviu falar sobre Jesus e ele confiou. Depois, aqueles anciãos dos judeus, eles confiam na palavra do oficial. Confiaram que o oficial era despretensioso, que ele estava pedindo era para o seu empregado. Confiaram na palavra dele. Aí depois vem Jesus. Jesus confia na palavra dos anciãos. Os anciãos disseram, ele é uma pessoa boa. Ele construiu para nós uma sinagoga e ele merece, Senhor, que tu faças para ele este milagre. Jesus confia na palavra dos anciãos. Depois Jesus confia na palavra dos amigos do oficial, porque os amigos foram ter com Jesus dizendo, ele disse para o senhor não precisa nem chegar na casa dele, é à distância, e ele já vai ficar curado. Jesus confiou na palavra dos amigos do oficial. E depois, na conclusão do Evangelho, o oficial confia nos mensageiros. Porque o oficial deu para eles uma ordem para dizer a Jesus e confiou que essa palavra tinha sido dita a Jesus. Perceberam que todo o Evangelho, ele está permeado pela confiança na palavra de alguém. E nós somos despertados a confiar na palavra de Deus e também a honrar a nossa palavra. Mas tem um detalhe interessante aqui, porque Jesus, como eu falei, conhecedor à distância do coração do ser humano, porque não nos esqueçamos que Jesus é Deus, e Jesus percebeu uma autenticidade no coração daquele homem, porque a palavra disse que o oficial estimava o seu empregado, ele queria bem ao seu servo, e olha que ele não tinha nem obrigação disso. A palavra diz que era um doulos, era um servo. O oficial não tinha obrigação de tratá-lo dessa forma. Para vocês verem que tinha coisa preciosa no coração daquele homem. Ele estimava o seu empregado. E depois, o oficial, ele era estimado pelo povo, porque as pessoas começaram a falar bem dele. E a palavra diz que o oficial amava o povo. A tradução em português diz estimava, mas não é estimava, é ágape. O oficial amava o povo, era um homem autêntico. E Jesus viu a autenticidade, Jesus viu uma coerência no coração daquele homem, percebeu que ele não foi a Jesus por interesse, ele não foi interesseiro,
Ele não foi oportunista e ele nem foi aproveitador da fé do povo, mas foi um homem autêntico. Por isso que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, na carta de São Paulo a Timóteo, recomendando que se façam preces, orações, súplicas por todos os homens, ponto e vírgula, pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos. Vejam, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena. Rezar por essas pessoas. E na conclusão desse trecho diz, para que todos se salvem, para o bem de muitos. Então hoje, peçamos ao Senhor que Ele mova os nossos corações a rezar, a obedecer o que está aqui na carta de São Paulo a Timóteo, a rezar por essas pessoas, mas cultivar dentro do nosso coração aquelas preciosidades que Jesus encontrou no coração deste oficial, deste centurião. Autenticidade, coerência. As pessoas puderam confiar na palavra dele, até Jesus pôde confiar na palavra desse homem. Que nós também sejamos pessoas confiáveis, autênticas, portadores no mundo da presença de Cristo, sendo testemunho de uma coerência de vida onde nós estamos vivendo. Incline por um instante a sua cabeça e peça hoje esta graça ao Senhor, que você retome dentro do seu coração esta honradez da palavra. Peça ao Senhor a graça de ser uma pessoa autêntica, uma pessoa em que os outros podem confiar. A vida humana, ela é tecida assim. A vida humana, ela é tecida pela confiança. Todos os relacionamentos humanos são baseados na confiança. Desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. É a confiança no outro. Dá-nos, Senhor Jesus, cultivar nos nossos corações essas coisas tão preciosas que o Senhor encontrou no coração deste oficial. Dá-nos, Senhor, a graça de produzir frutos tão preciosos quanto esse homem. E nós somos homens e mulheres de Deus, nós somos pessoas religiosas que buscam. Ainda mais, Senhor, pesa sobre nós uma responsabilidade de honrar os nossos compromissos, honrar a nossa palavra, honrar o que nós assumimos, honrar a nossa consagração, o nosso batismo, a nossa vida em Deus. Pesa sobre nós, Senhor, esta missão, porque o Senhor nos concedeu esta graça. Por isso, motiva, Senhor, os nossos corações à vivência profunda da Tua palavra. Nós queremos, Senhor, ser no mundo um sinal da Tua presença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.